Bem-vindo ao Beautyverso, o podcast que vai falar sobre beleza e negócios da beleza. Bem-vindos ao nosso podcast inaugural, nosso primeiro. E junto aqui comigo está Antônia Helena, networker, que vai me ajudar nessa missão. E que está muito feliz de poder trazer pessoas incríveis, mas também conhecer um pouquinho dessa história, como é que surgiu. Aliás, Beautyverso, que nome incrível! Então, agora como a gente está ouvindo muito sobre multiverso, sobre essa expressão está muito em alta, e o que a gente vai falar nesse nosso podcast? Sobre beleza, sobre negócios da beleza, então sobre o universo da beleza, e que ele não é único, ele é múltiplo. Então, trouxemos o Beautyverso para a gente falar sobre isso com vocês, a gente dividir esse conteúdo. Então, não vamos falar somente sobre beleza, sobre tendências, mas vamos falar também sobre negócios, sobre moda, então todos os assuntos que envolvem o assunto beleza. Não nasceu pronto o Beautyverso, né? Não, na verdade, qual a história disso? Na verdade, hoje isso é um projeto dentro da SC Beauty, que é uma distribuidora de cosméticos, e com o intuito de trazer mais conteúdo de qualidade e proximidade com os nossos clientes, a gente pensou, por que não fazer um podcast? Por que não ser o pioneiro e fazer um podcast de uma distribuidora de cosméticos? Então a gente está aqui. E antes de nascer tudo isso, da própria SC Beauty, houve toda uma jornada antes, né, Antônia? Como é que começou? Diego, eu acho que o nosso público precisa entender que antes de a gente chegar nessa estrutura tem uma história antes. Nossa, e põe história, né? Uma jornada. Na verdade, nunca pensei em trabalhar especificamente com beleza e, né, no início sou formado em administração, então sempre pensei em ter meu próprio negócio, mas eu nunca imaginei, de repente, trabalhar no ramo da beleza. Apesar de ser filho de uma mãe cabeleireira, viver dentro do salão desde pequeno. Nasci dentro do salão de beleza, praticamente. E aí, depois a vida, né, dá suas voltas, faz os seus truques, e aí acabei trabalhando por um período junto com minha mãe, com o convite dela, vem me ajudar a gerenciar, vem me ajudar a cuidar. E aí, como que tu cuida de um salão, como que tu gerencia um salão, sem tu saber como faz os processos, né? Sem você ser especificamente um profissional, né? Uhum. Então eu pensei, opa, eu vou precisar entender até para poder gerenciar isso, senão não ia dar certo. Então, me tornei auxiliar dela primeiro, depois me tornei um profissional com a minha própria carteira de cliente e depois me tornei educador, então comecei a ensinar outros profissionais e por fim nasceu a SC Beauty, que nasceu o Beautyverso. Então, foi toda uma jornada para que a gente chegasse nesse momento e estar aqui conversando com vocês e imagina, você vai transferir toda a tua experiência de educação agora de uma forma que vai abranger muito mais esse público, né? Exatamente. E não só, e isso me apaixona, não só a atividade fim, mas o universo do empreendedorismo. Uhum. E para isso, o que a gente preparou para o primeiro episódio, hein? E para o primeiro episódio, quais são as maiores dores, né, Antônia? Quais são as maiores dúvidas? Não podia deixar de trazer outro convidado, senão ele. Então, hoje trouxe para a gente, nesse primeiro episódio, vou apresentar para vocês Wilson Berço Silveira, que é administrador e contador. Ele é sócio e proprietário do escritório de contabilidade Santos e Silveira Soluções Contábeis. Possui na sua carteira de clientes, né, vários ramos, mas principalmente também os salões de beleza e empresários, né, empresas que são desse setor. E para quem não sabe, é meu excelentíssimo marido também. Wilson, muito bem-vindo a esse primeiro episódio. É um prazer estar aqui hoje participando então desse novo projeto, desse Beauty, né? E estou aqui para ajudar aí os micro e pequenos empreendedores, né? E os profissionais MEI, né, o microempreendedor individual. Uhum. Vamos aí tirar as dúvidas, as principais dúvidas aí para vocês iniciarem as atividades, o processo de abertura de empresa, regulamentação. Então, estamos aqui para bater um papo aqui. Exatamente, muito bem-vindo, viu? Então, qual que vai ser...
qual que é a ideia, né? Por que a gente pensou em trazer o Wilson nesse primeiro episódio? A maioria das pessoas tem dificuldade e tem medo. Nossa, vou abrir meu primeiro negócio. E toda aquela burocracia, toda aquela papelada e aquela dificuldade. E às vezes acham que o contador é a pessoa que vai complicar. Pelo contrário, o contador é o cara que facilita, é o cara que ajuda. Então, Wilson, o que a gente queria explicar para o pessoal primeiro? Qual que é o passo a passo? Aquela pessoa assim, bom, tenho um dom, vou ser cabeleireiro, quero ser cabeleireiro e agora eu entendo que é o momento de eu ter a minha empresa. Qual que é o primeiro passo? Qual que é essa primeira jornada? O que você indicaria? Então, o empresário, ele tem que, o primeiro do passo de todos é fazer um plano de negócio. Certo. Ele tem que planejar qual que vai ser a atividade dele, o serviço que ele vai desempenhar, se ele vai vender um produto, qual que é o melhor ponto, né? Então, ele tem que procurar ali, os meus clientes, eu acho que vai ser nessa região aqui, né? O que eu vou precisar de material, de estrutura, fazer um planejamento financeiro, econômico, para iniciar ali as atividades. Né? Justo. E até uma coisa que tu falou que é importante, falando de localização. Existem a gente, né, o podcast, eu espero que alcance não só o Brasil, mas o mundo, né? Mas falando de localização, existe uma situação bem específica que, dependendo da cidade, o plano diretor às vezes permite ou não algumas atividades. Então, acho que uma das primeiras coisas é até uma consulta de viabilidade, de repente, né? Para saber se dá para fazer, se eu posso ter aquela empresa naquele local também, né? Isso, é um dos primeiros passos ali, é a consulta de viabilidade, bem isso mesmo, né? Para verificar se aquele imóvel tem a BITS comercial, se ele tem as licenças necessárias ali, junto ao bombeiro, né? E a prefeitura para estar desenvolvendo uma atividade comercial. Sem isso, muitas vezes ali é bloqueada a questão do alvará de funcionamento. Então, não vai poder exercer uma atividade comercial naquele local. Então, o primeiro passo é perguntar ali para o locatário, né, se tem o habite comercial. Tem habite comercial, a partir daí a gente começa ali a parte de formalização da empresa, né? Daí a gente vai definir ali a natureza jurídica, a gente faz uma consultoria com o empresário, né, para a gente desenvolver o que vai ser melhor ali para ele, né? E para ele vai ser melhor iniciar com uma MEI, que é o microempreendedor individual, né? Verificar se está dentro do limite de faturamento que ele planeja, né? Hoje o MEI ele tem um limite de faturamento de 81 mil anual. Foi atualizado recentemente, né? Tem um projeto de lei que ainda não foi homologado para passar para 144 mil, mas ainda vai passar agora no Senado, né, para transformar em lei. Mas ainda se mantém esse 81 mil, né? O microempresário ele pode ter um funcionário registrado, né? Então é bem. Quem é MEI pode ter um funcionário, pode então. Ter um funcionário, tá? Até um, né? Até um. O limite é um, isso, tá? Nem todas as atividades são permitidas, mas para o nicho aqui da conversa, que são cabeleireiros, né? Então, essa atividade é bem legal iniciar com o MEI. Né? Wilson, meu faturamento vai passar dos 81 mil. Então, o perfil desse empresário não é mais um MEI. Ele é uma microempresa, né? Que daí o limite é de 4 milhões e 200 mil. Então, tem bastante faturamento ali, né? Quando a gente fala 81 mil por ano, a gente está falando em que? Algo em torno de 6,750 por mês. 6,750. Então, quando a gente fala de um profissional cabeleireiro, a gente, alguns no início da atividade vai realmente comportar, mas a gente sabe que rapidamente isso pode passar, né? Por exemplo, vamos seguir então esse pensamento. Então, eu sou um profissional, vou montar meu local, identifiquei lá que o ponto que eu vou alugar dá para fazer, tem um habite, a gente já viu que dá para fazer o salão de beleza lá. Não sei exatamente qual vai ser meu potencial financeiro. Eu posso começar como MEI, mas e se de repente no meio do ano começar a passar desses 6 e pouco, começa a faturar 10, 11, 12 mil?
Eu posso... o que eu precisaria fazer, Wilson? Isso, então é muito importante o microempreendedor individual ele estar atento nessa questão do faturamento. Existe esse limite que ele não pode passar, né? Então, antes de ultrapassar, ele pode transformar a empresa dele de porte, né? Aumentando o porte de MEI, microempreendedor individual, para uma microempresa. Daí sim ele vai migrar o porte dele e recolher os impostos ali de maneira correta, né? Entendi. O microempreendedor individual que ultrapassar os 81 mil, ele corre o risco aí de estar retroagindo desde o início da atividade ali, do exercício, né? Recolhendo ali impostos de maneira retroativa, multa, juro, né? Mas essa questão de multa e tudo mais só vai acontecer se não for feita a comunicação de mudança de for feita a porte. transformação dentro do prazo hábil ali, né? Mas geralmente ocorre ali, né? A gente sabe que o profissional de salão de beleza, o cabeleireiro, ele não tem muito esse controle ali das finanças, né? Exatamente esse ponto que eu gostaria de perguntar, porque às vezes o profissional está tão envolvido na rotina do dia a dia, como que ele pode acompanhar? Tem algum portal? Como que ele acompanha esse faturamento? Porque normalmente não se tem esse mindset, né? Esse modelo mental de empreendedor. Você é absorvido pela rotina. Então, o que eu aconselho geralmente para os meus clientes é ter um tempo para fazer a parte administrativa. Ali, tirar uma segunda-feira, que geralmente o salão está fechado, pegar, tirar o extrato bancário da empresa, ver quanto é que ele entrou, quanto que ele comprou, fazer a parte dos pagamentos, para justamente o empresário conhecer os números da empresa. É muito importante o empresário conhecer quanto é que entra, quanto é que sai, para ele fazer um planejamento. Tá, esse mês aqui entrou um dinheirinho, eu posso estar investindo fazer um pagamento à vista, comprando ali um produto, tendo um desconto, controlando ali a questão do faturamento, que é primordial para o MEI, né? Então, ficar ligado na questão do planejamento. É muito importante tirar esse tempinho para fazer esse controle ali da gestão, né? gestão. E é justamente esse o papel do contador também, né, Wilson? Orientar, ajudar e acompanhar. Não, claro, não necessariamente nas questões administrativas, mas justamente de fazer esse acompanhamento de faturamento, de como está indo, se é hora de fazer a migração ou não. E uma coisa que eu já ouvi outros profissionais, né, a gente conversando com o salão de beleza, a gente acaba ouvindo que algumas instituições dizem assim, olha, o MEI não precisa de contador, você pode ir lá e abrir no portal. E realmente, né, Wilson, dá para você abrir o seu próprio MEI, dá para você abrir falando da questão do CNPJ, é possível. Mas toda essa parte de regulamentação igual precisa ser feita, né? Isso, o MEI, por lei, ele não precisa ter contador ali, né? Ter um responsável técnico, né? Diferente das micro e pequenas empresas que, por lei, eles precisam manter uma escrituração contábil, né? Certo. O microempreendedor, ele não tem. Então, existem hoje portais ali, até o próprio Sebrae auxilia essa questão da abertura do MEI, né? Mas o MEI não pode parar só na formalização do CNPJ. Como empresa, ele tem que continuar ali a regularização, liberar ali a questão se tiver atividade de comércio, ele tem que fazer também a inscrição estadual, é obrigatório. Então, empresas que têm atividade de comércio ter essa inscrição e, em seguida, formalizar ali os alvarás de funcionamento junto ao município, até para ele conseguir liberar a nota fiscal de prestação de serviço, né? Então, a empresa ela tem que fazer os 3 cadastros, ali, o CNPJ, que é o cadastro federal, parte estadual, que é a inscrição estadual, para empresas que têm atividade de comércio. Se for prestador de serviço, não precisa, né? E no município liberar ali os alvarás, alvará de funcionamento, alvará sanitário e alvará de bombeiros. Tá. Feito isso, a empresa está regulamentada. Tá. Então, vamos recapitular para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto aqui no podcast quanto no nosso canal no YouTube também. Então, vou começar a minha empresa. Vou precisar, primeiro de tudo,
identificar o ponto que eu vou fazer a abertura e verificar a viabilidade, ou seja, verificar se aquela empresa, aquele tipo de empresa pode ser aberta, pode funcionar naquele bairro, naquela rua, porque existem cidades que têm plano diretor que permite ou pode proibir. Depois disso, bom, viabilidade tá ok, posso abrir nessa sala comercial. Então eu vou pegar e vou fazer primeiro o cadastro federal, que seria a abertura do CNPJ. Se eu tiver somente serviço, eu só vou abrir no federal. E aí eu vou seguir para os alvarás de funcionamento, para o alvará sanitário e alvará de bombeiro. Se eu tiver comércio, se eu também for comercializar produto, comprar e vender produtos, eu tenho que fazer mais um cadastro na Receita Estadual, que é para liberar a inscrição estadual, para eu poder comercializar produtos. Isso. Então, seria mais ou menos isso, né? Isso, tá. Daí fez esses cadastros, né? Antes ali é importante decidir, né? Ter uma conversa com o contador para ver essa questão da natureza jurídica, se eu vou ser MEI mesmo, se eu vou partir para uma microempresa, né? A microempresa ele já vai ter uma burocracia maior ali, né? Então tem que seguir a contabilidade formal, tem que ter escrituração, então tem que seguir uma série de normas ali para não ter problema com o fisco, né? Mas que o contador ajuda vocês, fiquem tranquilos. Não, É o papel e eu já do estou contador. percebendo por esse papo que, assim, gente, pelo amor de Deus, sejam preventivos, consultem antes. Consultem, exatamente. Tudo aquilo que a gente quer fazer, e claro, eu sou privilegiado que eu tenho um contador em casa, né, gente? Mas assim, tudo que a gente precisa fazer, que a gente tem uma ideia de um novo negócio, principalmente quem tem essa veia bastante empreendedora, não dá para a gente simplesmente sair fazendo. Tem que entender e a gente tem que verificar como é que aquilo está na legislação, como é que eu vou registrar, se aquilo pode ser inserido no meu CNPJ, às vezes eu vou ter outras atividades, né? E voltando a falar um pouquinho dessa questão de natureza jurídica, acho que é legal a gente conversar e explicar para o pessoal também. Por exemplo, a gente estava falando muito agora sobre MEI. Esse processo de abertura também seria para os outros tipos de empresa, microempresa, né? Enfim. Só que assim, pessoal, se você for ter um sócio, por exemplo, eu e a Antônia vamos abrir um salão. A gente já não pode ter o formato MEI, né, Wilson? Já tem que ser uma empresa tradicional, digamos assim, né? Uma das regras, o MEI não pode ser sócio, né? Então, ele é um profissional de uma empresa com um responsável legal só, né? Tá. Eu vou abrir uma empresa e eu vou ter uma sócia, então já não vai conseguir ser MEI. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter uma outra natureza jurídica. Então, vou explicar mais ou menos aqui as principais hoje. Então, a MEI é inicial, com porte inicial, para quem está iniciando a atividade, vai ser só o empresário solo, né? Também tem a natureza jurídica empresário individual para aquele empresário que também vai abrir sozinho a empresa, porém ele já vai ter uma prospecção de faturamento maior. Não, só pelos meus cálculos aqui, o MEI não vai ser possível. Então já vou começar um patamar maior, um empresário individual. Né? Não tem um limite de faturamento, né? Tem os 4 milhões e 200 que eu comentei. Posso contratar quantos funcionários eu precisar, tá? Depois disso, comentou, vou ter uma sócia. Então, eu tenho a natureza jurídica de sociedade limitada. Então, para empresas que vão ter ali outros parceiros, outros sócios, né? Também vai seguir a regra que também tem um limite de faturamento de 4 milhões e 200. Não tem limite de contratação de funcionários, né? E também, hoje, existe a questão ainda, foi criada agora recentemente, a sociedade unipessoal limitada, né? Para quem vai constituir uma empresa solo também, é um empresário solo. Qual que é a diferença do empresário individual e a sociedade unipessoal limitada? A questão de responsabilidade, né? Hoje o patrimônio da empresa e do empresário na natureza jurídica de empresário individual, ela é uma só. Tanto o patrimônio pode ser confundido ali, né? Entendi. O empresário da pessoa jurídica é um só. Na natureza jurídica limitada, existe essa diferenciação. Então, se tem ali
uma segurança jurídica bem maior. Entendi. Né? Então, o importante é a gente entender bastante essa questão da natureza jurídica, tá? Entendi. Então, Wilson, tenho esses poréns aqui, vamos... Então, por exemplo, vamos falar MEI e WEI, né? Que é o microempreendedor individual, que é o MEI, e tem o empresário individual, né? A diferença é que no MEI a gente tem as limitações de faturamento, limitação de... Quando a gente fala de contratação, pessoal, nesse momento a gente está falando de funcionário CLT, carteira registrada, tá? Então, no MEI eu só posso ter um funcionário de carteira registrada, CLT, carteira assinada. No caso do empresário individual, posso ter quantos for necessário e eu não tenho limite de faturamento. Vai até 4 milhões e 200 mil ano. Então, estando dentro dessa faixa de faturamento, eu posso ser um empresário individual. Agora, tem essa nova modalidade, que é a sociedade unipessoal, onde você vai criar uma limitação na responsabilidade da empresa. Seria isso, né? Existe uma segurança jurídica bem maior quanto à questão do patrimônio, né? Eventualmente eu tive algum problema com o fisco, fiquei devendo alguns tributos, tive um problema com o funcionário, ele me acionou juridicamente, né? No empresário individual, o patrimônio da minha pessoa física, ele é equivalente ao da pessoa jurídica, então não existe separação. O fisco pode ir lá e bloquear minha conta pessoa física, pessoa jurídica e penhorar um bem... Já está subentendido isso aqui. É tudo um patrimônio só, né? Diferente aí da questão da sociedade limitada. Entendi. Então, o que é da empresa, o fisco vai lá verificar a questão da empresa, bloquear uma conta da pessoa jurídica, penhorar um bem da pessoa jurídica. Não tem nada em nome da empresa, daí ele vai olhar para o empresário. Entendi. Né? Mas primeiro ali é sempre a responsabilidade da pessoa jurídica. Entendi. Tá? Então, pessoal, viu o tanto de informação e coisas que... Particularidades. São particularidades que servem para a gente, como empresário, crescer e manter o nosso patrimônio e crescer de forma saudável. Então, quando a gente tem informação, a gente consegue ter um caminho que se inicia e que ele seja contínuo, que ele seja perene e de uma forma mais segura. Obviamente, a gente, né, que está aqui, que é empreendedor e tal, a gente quer o quê? Botar a mão na massa, começar a trabalhar de uma vez. A gente quer começar com tudo e já vai trabalhando, já vai fazendo. Então, o negócio é esse. Quando você for montar seu primeiro negócio, ou se você já tem o seu negócio e essa conversa que a gente está tendo aqui acendeu alguns sinais de alerta, procura o seu contador, caso você já tenha, ou procura um novo contador, né, ou Wilson, enfim, ou qualquer outro que você se sinta confortável para tirar essas dúvidas. Porque, às vezes, o formato que a sua empresa está hoje, ela não é o formato mais seguro juridicamente falando. Às vezes pode ser que você já está numa outra classificação fiscal ou numa outra faixa de faturamento. Às vezes tem até análise tributária, né, Wilson, que às vezes não é o melhor cenário aquele que ele está. Ele pode ter uma análise tributária que pode fazer com que pague menos impostos. Então, assim, é importante, sim, a gente ter esse acompanhamento desde o começo, desde quando você é MEI. Apesar de não ter a obrigatoriedade, por exemplo, vamos supor, a Antônia vai virar uma terapeuta capilar, vai virar uma cabeleireira. Você já está vislumbrando para mim, né? Já tô jogando aqui. Ó. E aí ela vai começar como uma MEI. Se ela quiser ter esse suporte, ela, mesmo não sendo obrigatória, ela pode ter o suporte de um contador, né? E é muito importante ela ter esse suporte, porque ela vai ter uma assessoria, né? Uma segurança maior nessa questão aí dos controles ali do faturamento, da questão de compras também, né? Hoje a gente acha que o MEI ele só tem que cuidar do faturamento, aquele limite de 81 mil, mas não. Só observar isso, né? Ele também tem que tomar cuidado ali na questão de compras ali da empresa, né? Ele pode comprar no máximo 80% desse limite anual, 64.800, senão o fisco vai entender que tu está vendendo mais do que aquele valor do limite, né? Se eu comprei 64.800, posso chegar no máximo aquele 81 mil. Se eu comprei 100 mil,
quer dizer que eu estou vendendo, né, ou prestando serviço maior que os 81 mil. Então, tem que tomar cuidado nessa questão também, né? Entradas no cartão de crédito e débito também tem que tomar cuidado, recebimentos de Pix na conta pessoa jurídica, então tem que ter um controle bem grande aí. Recebimento, cartão, você diz, não do uso do cartão, do recebimento nas maquininhas. Na maquininha, tá. Na conta pessoa jurídica, lembrando, né? Porque geralmente o pessoal às vezes não abre conta, né? No nome da pessoa jurídica, então é importante separar. Ainda CPF, CNPJ também. Isso, né? Se eu tenho um CNPJ, eu tenho que ter uma conta da minha empresa, pessoa jurídica, né? Legal. A pessoa física é outra natureza, né? Sim. Então, o que é da pessoa jurídica da empresa, e o que é da pessoa física é da pessoa física. Tem que separar. Né? E a gente até sugere, na verdade, para que as pessoas possam ter um entendimento melhor do isso aqui é o dinheiro da minha empresa, esse aqui é o dinheiro meu, do Diego, da pessoa, enfim, né? Isso é uma das regras de ouro para quem quer ter o crescimento na sua empresa, porque quando a gente tem um negócio que está começando e é muito pequenininho, é natural a gente confundir, a gente misturar, passar às vezes o movimento tá um pouquinho fraco, daí tu vai lá, pega R$10 do caixa. Divide aquela sua experiência De qual? Aquela que você comentou comigo, em que você tirava ali do caixa, mas você anotava para dar baixa, isso desde o início. Sim, isso é muito importante. Existia, na época que eu trabalhei junto com a minha mãe sempre, né, imagina, 30 anos cabeleireira. Aí o que acontecia? Filho, vai lá na padaria comprar um negócio. Aí a gente ia lá, pegava o dinheiro do caixa. Só que esse dinheiro, por exemplo, essas coisas que eram compradas não eram pro salão ou para as clientes, era para nosso consumo na nossa casa. Aquele pãozinho. O pãozinho da tarde, o cafezinho, enfim. Aí quando eu comecei a trabalhar com ela, que daí comecei a ajudar ela no gerenciamento, eu disse, não, peraí, vamos anotar essa saída de caixa, que foi uma retirada do profissional A, do profissional B. E aí, quando a gente começou a anotar isso, ela começou a perceber o tanto de dinheiro que nesses R$10, R$5, 10, vão fugindo e a gente não percebe. E aí a gente começou a entender quanto que estava indo para alimentação, quanto que estava indo, né, para cada coisa. Então, depois a gente pegou e dividiu isso realmente. Tinha o dinheiro que entrava para a empresa e daí o dinheiro ia para minha conta e para a conta dela, pessoa física. Que daí era o dinheiro que a gente deveria e a gente usava para nossos gastos de pessoa física. E aí realmente começa a melhorar e começa a dar uma visão muito melhor do negócio. Isso. Hoje o empresário, né, o micro e pequeno empreendedor que não tem esse controle, ele usa ali o caixa da empresa como se fosse a carteira dele. Isso. E acaba pecando muito nisso, porque vai prejudicar toda a questão ali de planejamento da empresa. Minha empresa nunca tem lucro, sempre tô aqui devendo meus fornecedores, mas justamente por isso fica pegando dinheiro, vou pagar o colégio do meu filho, né? Um parente pediu um empréstimo e tal, vou pegando dinheiro da empresa. Isso tem que separar, o que é da empresa é da empresa, né? Vou pagar só as despesas da empresa. Preciso pagar uma conta pessoa física? Dá para fazer ali uma retirada, mas como distribuição de lucro, né? Tendo ali sempre a elaboração dos balanços para tirar direitinho ali, fazer toda a parte de controle contábil para não ter problema com o fisco. E não é que a gente não possa, a gente sabe que às vezes vai ser inevitável pegar o dinheiro da empresa para fazer alguma necessidade, às vezes alguma necessidade de saúde, isso às vezes pode acontecer, né? Mas o que a gente está falando aqui é que precisa ser documentado, precisa ser anotado. Porque quando a gente for analisar, ou você mesmo, ou você junto com o seu contador for analisar, vocês vão conseguir perceber para onde está indo aquele dinheiro. Então, essa sensação que o pequeno empresário sempre diz, olha, eu não vejo lucro, mas é justamente por isso, porque essa divisão não acontece, essas anotações não acontecem, e aí quando a gente vai fazer a avaliação ou analisar o negócio, a gente acaba não percebendo. E simplesmente diz assim, olha, meu negócio não está dando lucro. Não está frutificando, não está prosperando. E agora, falando um pouquinho mais disso,
falando ainda sobre essa questão de comprovação de renda, falando sobre isso, é uma coisa que eu vejo bastante gente falar e comentar comigo. Poxa, tenho minha empresa, tenho aqui que seja MEI, que seja... mas eu não consegui aprovação de um financiamento e tal, eu quero... porque eu não consegui comprovar minha renda. Então, essa questão que a gente estava falando até agora, Wilson, sobre separar o dinheiro da empresa, do seu pessoa física, faz todo sentido para isso também, né? Faz sim. Hoje realmente é mais burocrático fazer essa comprovação de renda ali, né? Quando é um autônomo, quando é um MEI, quando tem uma empresa, né? O autônomo ele sofre mais, porque ele justamente ele não tem esse controle, essa documentação ali para comprovar a renda dele, né? Ele tem que correr atrás de um contador, fazer um decore, e mesmo assim ele tem que comprovar essa receita que ele quer comprovar através de documentação ali, né? O MEI facilita bastante essa questão. Então, sempre que um cliente aparece lá no escritório, eu preciso de um decore, né? E eu vejo que ele é autônomo, eu sempre oriento, abre uma MEI, e no próximo ano fica bem mais fácil de a gente comprovar a tua renda. A gente consegue comprovar uma renda não tributável. O que é uma renda não tributável? É o lucro. O lucro ele é isento de imposto de renda, né? Diferente do autônomo. Todo o rendimento dele é tributável. Quer dizer que ele vai pagar imposto sobre aquele rendimento, né? Legal. O MEI, como uma empresa, uma pessoa jurídica, ele tem um rendimento tributável, que pode ser considerado o salário dele, e o restante a gente pode estar lançando como lucro. Então, é uma margem ali que ele não vai pagar impostos e é um rendimento que ele consegue comprovar através da declaração de imposto de renda, a declaração anual do MEI também serve para comprovar, né? E então, o empresário individual também ele vai ter o rendimento tributável e o lucro ainda maior. Então, vale muito a pena ali a questão de abertura de empresa, né? Ele vai ter um rendimento ali isento, não vai pagar imposto sobre aquele valor. Então, não quer dizer, então, que eu vou declarar imposto de renda, que eu vou pagar imposto de renda. Não é necessariamente isso, então. Não. Tá. Hoje, o DECOR, ele, né, que é um documento que comprova a renda aí desses profissionais, ele ficou muito restrito, muito burocrático, e tem que realmente comprovar toda a documentação ali. O conselho exige, né? Não posso ir ali no contador, eu quero declarar R$1 milhão aqui, né, para conseguir um financiamento aqui para o meu imóvel. Não existe isso. O contador não faz de milagre. O conselho fica em cima, tem que digitalizar toda aquela documentação, encaminhar ali para que seja liberado o decore. O contador não vai liberar gente, essa documentação. Então, vão chegar uns pedidos assim. Sim, mas daí a gente, né, já vai comenta aqui, não vai dar. Não ano que vem, se tu fizer a tua empresa, formalizar tudo direitinho, a gente consegue fazer. Esse ano não vamos conseguir, né? Mas a gente orienta, faz um planejamento para que daí o ano que vem esteja tudo regular, ele recolha os impostos devidos, né? Para que daí ele tenha aquele faturamento e consiga comprovar. E falando até nisso que tu comentou agora, falando de impostos, eu também ouço muita gente comentando, Diego, poxa, eu tenho medo ou receio de regularizar minha empresa, ou não quero regularizar porque vou pagar muito imposto. Mas acho que isso também acaba caindo por terra, né? Porque se a gente parar para pensar, essa pessoa pega e não formaliza a empresa, começa a passar tudo no próprio CPF dela, ou seja, vai lá, faça uma maquininha, que hoje várias empresas permitem, né, que tenha uma empresa no seu CPF, né? Aí você começa a movimentar 5, 6, 10 mil reais por mês no teu CPF. O que vai acontecer? Hoje tudo é interligado, né, Wilson? Então, a Receita vai acabar te pegando e tu pode cair numa malha fina, vai ter que pagar multa e, de repente, impostos de até 27,5%, porque aquilo está passando no teu CPF. Vai ficar como uma renda da pessoa física. Quando tu tem uma empresa regularizada, dependendo, vai pagar muito menos que isso, né? Isso. Hoje a gente sabe que o Brasil tem, né, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Sim. Uma realidade. Mas
com planejamento, a gente consegue diminuir essa questão da tributação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O autônomo, né? Eu sou autônomo, não vou pagar imposto. Pode pagar sim, e com percentuais bem maiores que uma empresa hoje. Então, tem que tomar bastante cuidado, sim, tá? Né, um exemplo aí, um cabeleireiro aí que ganha R$6.000 por mês, né? Ele tem que recolher o ISS, que é um imposto municipal. Se ele quiser aí se aposentar com essa renda, também ele tem que recolher 20% de INSS, né? E além do imposto de rendas, né? Se ele cair numa malha fiscal, ele pode pagar aí até 27,5% de imposto de renda. Então fica uma média de 30% a 50% aí de tributação sobre aquela renda, né? Diferente de uma empresa, né? Se eu tenho uma MEI, eu vou recolher aqueles R$60 ali por mês, né? Já é o imposto, já é a contribuição previdenciária. Já são todos eles juntos, isso, né? É tudo naquela guiazinha, né? E se eu não tenho o padrão do MEI, aqueles 81 mil, passei um pouquinho, eu vou ter uma empresa. Então, eu recolho o Prolabore, né? Que é o salário. Diferente do autônomo, em vez de pagar 20% de INSS, eu só recolho 11%. Então, já por aí já é uma vantagem bem legal para o microempreendedor, né? E a questão da tributação sobre as receitas. Né? Em vez de ter aqueles 27,5%, eu vou começar com 6%. Os optantes pelo Simples Nacional. Prestadores de serviço inicia com 6%. Quem tem atividade de comércio, 4%. Então, bem mais baixo. Bem mais em conta. Uma economia bem grande. Né, gente? A gente, quando inicia qualquer coisa, só de ter essa redução significativa, olha os percentuais de diferença. Precisamos de contador. Sim. É o que a Antônia tinha comentado antes. A gente precisa prevenir, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô falando de uma pessoa que está iniciando na carreira, seus 20 e poucos anos, às vezes não tem essa consciência, mas vai chegar às vezes perto dos seus 30 e poucos anos, vai querer comprar o seu imóvel, vai querer comprar um apartamento, um veículo. Como é que eu vou comprovar renda? Como é que eu vou apresentar a documentação? Como é que eu vou me aposentar, né? Então, claro, hoje a gente não pode contar apenas com a aposentadoria governamental, a gente tem que ter um planejamento financeiro, de investimento, de repente uma previdência privada, mas a gente precisa pensar em ter esse planejamento também. E quando eu tenho uma empresa organizada, tudo funciona melhor. E quando eu coloco isso dentro do planejamento da minha empresa, aquilo faz parte. Já é uma rotina. Então, por exemplo, vou abrir o MEI e eu sei que eu tenho que pagar, no caso, falando aqui do MEI, em torno de R$60 mensais ali, que são o conjunto dos impostos, isso já se tornou o meu custo fixo, tá lá na minha planilha, tá lá no meu controle, eu sei que eu vou pagar isso. Hoje é o dia de pagar a minha e acabei de Justo, lembrar gente, disso. lembrando, Amanhã. na verdade, Dia 20. estamos gravando esse podcast aqui no dia 19, num domingo a gente trabalha, no final de semana a gente trabalha domingo, e no caso, amanhã, segunda-feira, dia 20, é o dia de pagar os impostos. Então aí, esse episódio vai ao ar provavelmente no dia 23, então eu espero que todos vocês já tenham pago a guia de vocês. Por favor. Então, recapitulando, quando a gente coloca tudo isso no nosso planejamento, o nosso crescimento e tudo mais que vai acontecer vai se tornando mais facilitado, porque está dentro do que a gente planejou. Agora, se a gente não coloca isso no planejamento, se a gente não prevê, de repente aparece uma conta de um imposto, aparece uma multa por eu não ter declarado, vai ser muito pior. Então é isso que a gente está falando, e realmente a gente prever, antecipar e colocar isso dentro do nosso custo. Porque, de novo, fui lá abrir meu salão, eu sou MEI nesse momento e tenho só o imposto fixo. Mas na hora que você for planejar o preço que você vai cobrar no corte, na coloração, a gente já pode fazer o planejamento do preço considerando o imposto de 6%, que vai ser meu próximo degrau. E aí, quando você migrar para uma microempresa, que eu espero que todos vocês que são MEI hoje cresçam e se tornem microempresa, isso já está dentro da composição de preço. Então,
esse profissional já criou esse planejamento, já criou essa cultura e sabe que vai precisar pagar aquele imposto. Então acaba ficando um pouco mais fácil. E isso era uma coisa que eu ia destacar, que a gente acabou já falando também, essa questão do CNPJ versus o CPF, né? Muita gente tem esse receio. Poxa, não vou criar uma empresa porque é burocrático, é difícil. De novo, gente, esse papel não é nosso, empreendedor, não é da gente, empresário, é do contador. Então, o que eles vão fazer? Eles vão orientar, vão te dar o caminho de como fazer e de como chegar, né, mais longe, com mais lucratividade, sem deixar de cumprir com as suas obrigações fiscais. Que, infelizmente, que o Brasil é caro, que o imposto é caro. Mas essa é a regra do jogo. Então, a gente tem que aprender a jogar com a regra do jogo. Se a regra que está vigente é essa, a gente tem que aprender. E o contador vai ser o teu melhor amigo. Ele que vai te ajudar a fazer um planejamento tributário, ele que vai te orientar em como ter uma rentabilidade melhor e fazer você enxergar onde está tendo lucro ou onde está tendo perda, para justamente você fazer esses ajustes. Então dá um close aqui no rostinho. Não é vilão. É necessário. Tem. O empreendedor, ele tem que planejar, né? Então ele tem que estar à frente do negócio dele ali. Tem que saber o numeral, né? Como no caso do MEI. Até o final do ano eu vou ultrapassar esse limite de faturamento, 81 mil. Então eu já tenho que me antecipar. Tenho que transformar a minha empresa uma microempresa, né? Recolher daí a partir do momento que eu for ultrapassar os impostos de acordo com esse novo porte da empresa, para evitar justamente aí que eu sofra sanções, multas aí do fisco, né? Por justamente ultrapassar esse limite, né? Justo. Então sempre tem que estar entendendo os números da empresa e se antecipando para não ter problema. Legal. Até porque remediar a gente dá muito mais dor de cabeça. Isso. Acaba com o nosso emocional, a nossa qualidade. E fora que financeiramente você não está preparado para as multas exorbitantes. Tudo apertado, pagar multa, né, jogar dinheiro fora com o governo. Não dá. Né? Então se antecipa, faz o planejamento, evita a incomodação. Tem que procurar o contador sempre. E para a gente, entrando no último tópico que eu separei aqui para conversar contigo, Wilson, a gente estava falando, de novo, né? A gente falou de todas essas modalidades de empresa que a gente tem, mas que principalmente o pessoal começa no MEI e depois vai para o empresário individual ou para a sociedade unipessoal ou limitada quando eu tenho um sócio, né? E a gente falou que posso contratar e não contratar, ou as limitações de contratar com o CLT. Beleza. Mas hoje, nos salões de beleza, a maioria das participações dos parceiros são através de contratos. Então, quando eu vou chamar um profissional para trabalhar comigo, normalmente esse profissional cabeleireiro, a manicure, o esteticista, eles vêm comigo através de um contrato. E hoje temos um respaldo hoje que é a lei do salão parceiro, né? Que a gente consegue fazer essas contratações, certo? Isso. A lei do salão parceiro é uma lei atual, né? Uns 3, 4 anos aí no máximo. E ela veio justamente para isso, para regulamentar essa situação dos profissionais autônomos que não eram contratados como CLT, né? Sempre teve uma briga por muito tempo, né? Justamente porque o CLT tinha um salário fixo, né, que é mais baixo que o valor que as comissões que os autônomos recebem, então o pessoal não queria ser registrado, né, e o empresário tinha que registrar para estar dentro da lei, ter toda a segurança jurídica e evitar algum passivo trabalhista, né? Então veio essa lei, surgiu, ela é muito vantajosa, tanto para o salão, para o empresário, quanto para o profissional, o microempresário, né? E então tem que se formalizar, tem que procurar um contador, tem que fazer o contrato, né, das partes, definindo a comissão, tem que homologar esse contrato junto ao sindicato da categoria, né? E o salão, ele tem que ser uma microempresa, é muito importante, ele não pode ser MEI. Definir, eu tenho um salão, eu sou MEI
e vou contratar um cabeleireiro que é MEI também. Posso ter o salão parceiro? Não. Não. O salão, isso é ele tem que importante. ser uma microempresa. Entendi. Tá. Então, por exemplo, se eu for, eu já estou planejando então abrir meu negócio, né? E além de mim, que sou o dono do salão, além de eu trabalhar, vou ter mais 2 outras pessoas, 2 cadeiras ocupadas por outros 2 profissionais. Então, a constituição dessa empresa, ela já precisa ser uma microempresa. Não posso, então, abrir como uma MEI, mesmo eu sendo dono sozinho, por exemplo. Isso. Porque Tá. eu tenho ideia em mente ter ali o salão parceiro, Tá. eu tenho que iniciar aí como microempresa. Senão, não vou ter os benefícios Do salão dessa lei. parceiro. Mas a outra parte também é verdadeira, ele precisa ser MEI, pode ser MEI ou não? Por exemplo, uma esteticista pode ser MEI ou tem que Isso. ser micro? Daí, né, o salão ele precisa ser uma microempresa. Ok. O parceiro, que é aí o cabeleireiro, o esteticista, né, ele tem que ter uma pessoa jurídica também. Então, pode ser MEI. Pode ser MEI. Isso. Pode. Não, minha comissão vai ser maior que os 81 mil, limite ok. do MEI. Então, tem que ser uma microempresa, Perfeito. tá? Então, para formalizar, o salão tem que ser microempresa, o profissional, uma MEI ou uma ME. Ele tem que ter o CNPJ, tem que ter o alvará dele no município, para que daí no final do mês ele vá lá, faça nota fiscal de serviço dele, que ele vai ter que fazer ali Dos serviços que ele prestou para o Isso, salão, digamos salão. assim. Justamente para quê? Para que o salão desconsidere aquele valor da comissão dele na receita, tá? Isso é um ponto muito legal aí do salão parceiro. Todo o valor que ele vai pagar de comissão para o profissional parceiro não vai fazer parte da base de cálculo dos impostos. Então vai diminuir consideravelmente aí a questão dos impostos do salão. Né? Legal. Então, Que legal. Ou seja, na verdade, se faz uma questão que é uma das maiores reclamações do Brasil, que é a bitributação, né? Então, às vezes, tanto no comércio quanto na prestação de serviço, às vezes eu vou lá, já estou pagando imposto sobre aquilo, aí a Antônia também paga, aí o Wilson também paga, e todo mundo fica pagando uma bola de imposto em cima de tudo. Então, legal isso, o salão parceiro, então. Quando eu tenho esses contratos, essa formalização definida, então quer dizer que, vamos lá, eu tenho um salão e estou faturando 15 mil reais. E desse faturamento, daí, no caso, já sou uma microempresa, não posso ser MEI, até porque eu tenho um salão parceiro. E desses 15 mil reais, 5 mil reais foi de pagamento de comissão para esse meu colaborador parceiro. Então, eu como empresa, como dono do salão, vou pagar impostos em cima dos 10 mil reais. Seria isso, então? Isso mesmo. Tá? E o MEI vai pagar também os impostos dele, que é sobre os 5 mil reais, só que como ele é MEI, não vai ter um percentual, vai ser aquela taxa fixa que é em torno de 60 reais. Isso, o imposto Legal. do MEI não é vinculado ao faturamento. É uma taxa valor única. fixo ali, tá? Tá. E a questão também muito importante, além da diminuição dos impostos, é que formalizando esse contrato, não existe vínculo empregatício entre o profissional e o salão. Então, formalizando isso, né, já diminui um pouco aquela dor de cabeça, né, de sofrer um processo trabalhista. Então, formalizando isso, diminui os impostos e fico mais tranquilo sobre essa questão trabalhista. Então, só que um ponto importante, né? Mesmo sendo um contrato entre 2 empresas, 2 CNPJs, por ser uma regulamentação que passou por aprovação, é necessário, cada cidade, cada sindicato tem as suas particularidades, mas é necessário a homologação no sindicato que rege a categoria dos profissionais da beleza, né? Sem essa homologação, não foi protocolado, então não formalizou ali. Então, certo. Né, então a legislação ali não foi seguida à risca. É importante conhecer bem direitinho a lei, né, pega uma cópiazinha, dá uma lidinha ali, Ótimo. conversa com o contador, né? Hoje a gente está batendo
um papinho mais por cima aqui, Sim, mas sim. a lei ela tem sim né, as suas particularidades. Ou seja, existem vários pontos que devem ser Isso. cumpridos para que aquelas regras e os benefícios, né, da legislação do salão parceiro possam ser usufruídas por ambas as partes. Então, assim como o estabelecimento de beleza, como o salão, precisa ser uma ME, fazer emissão de nota, toda essa questão, o colaborador, seja ele um esteticista, um cabeleireiro, também tem a parte dele. Ele também tem que ter o CNPJ, tem que ter o seu alvará de funcionamento. Então, ambos têm seus direitos e seus deveres. Então, cada um vai ter que cumprir com sua parte para que possa ser feito o contrato e que ele seja validado na forma que tem que ser realmente, né? Bom, gente, estamos chegando ao final desse nosso primeiro encontro. Estou muito feliz, assim, acho que deu para tirar bastante dúvidas, bastante coisas. Tem mais alguma coisa assim, Antônia, que ficou no ar que tu precisa perguntar? Acho que foi bem esclarecida. Vamos desmistificar, tirar essa Esse peso do contador, porque depois desse episódio, quem não entender a importância de planejar, e assim, ó, brilhante, a parte da administração com a parte da contabilidade, plano de... Gente, foi uma aula. Wilson, pelo amor de Deus, vamos colocar esse contato aí. Não, eu acho que a gente vai ter que trazer ele mais vezes, porque assim, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente, obviamente, né, a gente fez um apanhado de vários assuntos. Sim. Claro que eu imagino que vocês, né, que estão aí nos assistindo e nos ouvindo, queiram aprofundar um pouquinho mais algum assunto, mas... Enquanto a gente não traz o Wilson de volta, ele vai deixar os contatos dele. Quem precisar, Wilson, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar contigo, ou até mesmo formalizar, né, alguma situação, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, teu telefone, e-mail, enfim. Sim, bastante informação, né, natural, aí a gente ficar confuso, surgir novas dúvidas, né? Então, eu fico sempre à disposição, podem me mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, né? O meu contato, o telefone fixo lá do escritório é o 48-3225-1047 e o e-mail é o contato@santosesilveira.com.br. Chama lá, eu vou responder de forma gratuita, não vou cobrar nada, né, nesse primeiro momento. Só para os primeiros 100 mil seguidores aqui do... Sigam lá no Instagram também, o Santos e Silveira, Soluções Contábeis, e chamem por lá também, eu fico à disposição. Até tem muitas particularidades, né? A gente está falando de informações que são comuns, mas tem aqueles casos específicos que precisam ser analisados. Cada caso é um caso. A legislação ela não é tão clara, às vezes tem que esmiuçar um pouquinho lá, e o contador, ninguém melhor do contador ali para estar passando essas informações aí para o empresário. É isso aí. E Antônia? Temos o nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela sua presença. Antônia, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Uma blogueirinha nada. Vocês podem me encontrar como Antônia Helena Charão. Fortaleço toda a parte de rede de relacionamento, aproximar a marca, minha rede de contato. Eu não sei quem faz, mas eu não faço, mas eu sei quem faz. Ela me conquistou com esse argumento, gente. Ó, Diego, talvez eu não saiba como fazer, mas eu sei quem faça. Então, pessoal, se vocês precisam de alguém para fortalecer e enriquecer a rede de relacionamento de vocês, falem com esta maravilhosa que ela vai ajudar vocês, certo? E quem está aqui me vendo pela primeira vez, enfim, quem ainda não me conhece, pode acessar o perfil da distribuidora, que é scbeauty.oficial. Nós vamos ter o Instagram também do Beautyverso, onde a gente vai colocar alguns cortes, algumas coisas, que é beautyverso.oficial. E nós vamos ter o canal Beautyverso também no YouTube. E quem quiser me acompanhar e ver um pouco da minha rotina aí
louca do dia a dia e dos bastidores da empresa, pode me seguir também no Instagram, que é Diego com 2 Is. D-I-I Ego. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, Wilson, pela sua presença. Obrigado novamente, Antônia. Fico com vocês, então. Acompanhe a gente aqui no YouTube, acompanhe a gente nos canais de podcast. Toda quinta-feira vamos liberar um episódio novo e espero vocês no próximo. Até mais!